a gente se auto-iluminar é sério. A gente faz um trabalho, né, Marta? A gente vê ali, é desesperador. A pessoa desencarna, muitas das vezes, ela está nas trevas. Ela está nas trevas. Por quê? Porque ela não consegue acender essa luz. E aí ela se preocupa com o filho que está aqui, se preocupa com o marido que está aqui, principalmente se o marido já arrumou outra aí, é que ela se preocupa mesmo, chega aqui e quer quebrar as coisas, a gente não, Marta, a gente não tem nada a ver com isso. Então, essas coisas... Ou sofre porque não tem o conhecimento, né? Justamente. O senhor falando sobre, né, que não existe Jesus fala, né? É muito claro saber que não existe a morte, não existe o purgatório. E como na outra palestra passada, né, que eu falei, depois que a gente conhece o Espiritismo, isso é libertador, porque a gente reforça em acreditar que não existe Deus. Jesus falou isso lá atrás, e como foi dito, o Espiritismo vinha relembrar todo o seu ensinamento, mais uma vez reforça, né? E tudo aquilo que não existe, que por muito tempo nos aprisionou, e muitos outros, né, os que lideraram as religiões, nos aprisionou com essas ideias. Nos aprisionou mesmo, tá? Porque hoje, muitas encarnações ainda têm reflexo desse período aí. Quando você vê um médium meio perturbado da cabeça, que a maioria dos médiums, principalmente os ostensivos, eles são meio perturbados. Tem na literatura espírita, principalmente o romance, falam sobre isso. Tem até um romance aqui, eu quero citar uma parte aqui, que é de um estudo que eu estou acompanhando, que é sobre o livro Há 2000 anos, que é de um romance de Emmanuel, na psicografia do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, que fala da Lívia, não vou entender minha letra, mas eu vou tentar falar aqui, a Lívia e sua serva. Elas vão para uma das catacumbas, porque lá vai ter uma pregação. Vai ter uma pregação. Deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui. Vai ser quem? Vai ser... João de Cleófas. Ele era da igreja de Antioquia. É um emissário. Então ele vai lá fazer uma pregação. E elas vão lá para assistir. Só que, quando elas estão lá, quando já no final, os romanos, eles vão nas catacumbas, que aquilo foi uma armadilha, vão lá pegar todos, e ali estavam. Aí, quando eles estão lá, as catacumbas eram muito escuras, os cristãos que estão ali se desesperam e começam a apagar as tochas, para que os romanos não os vejam. Aí, esse João de Cleófas, ele disse que não, eles deveriam acender as tochas, porque foi aquilo que Cristo falou para eles, para não colocar, olha aí, olha que interessante, não colocar o candeeiro embaixo do alqueire, ou seja, que eles dessem, através da fé, o testemunho daquilo que o Mestre ensinou. E que eles acendessem no coração deles a coragem. Ora, não é fácil, eles sabiam que seriam mortos, mas ele dá esse testemunho. Então, mas se por um acaso ele se aproveita da situação para fugir dali, ele não estava enfrentando a morte, porque ele não teria convicção de que Jesus é a vida. Está dando para entender isso, pessoal? É um pouco confuso, mas o sentido é esse. Ele enfrentaria a morte, entre aspas, porque Jesus é a vida, então não existe morte. Então por que temer uma coisa que não existe? Está dando para entender isso? Quem realmente acreditava naquilo que estava sendo professado, morria nesses círculos, que era literalmente um círculo, cantando. E isso deixava, né, os poderosos ainda mais limitados, porque eles se entregavam cantando. E ali, com certeza, não existia dor, porque temos a misericórdia de Jesus, né? Com certeza. E o nosso desencarne, ele está diretamente ligado ao grau espiritual que você se encontra. Quanto mais apegos, mais sofrimentos. Tem uma história que, numa outra oportunidade, eu vou contar
sobre um espírito que ele tem um nome, né, que se reconhece nas religiões matizes africanas, e ele toma conta do cemitério. E tem uma história muito interessante que ele fala do que ele vê lá nesse cemitério. Inclusive, há espíritos que veem seu corpo sendo comido por vermes, de tão apego que ele está. Então, o nosso desencarne ele está diretamente ligado com o tipo de vida que nós temos aqui, aquilo que nós buscamos aqui. Quem tem muitas preocupações, né, as questões minhas casas, meus carros, meus terrenos, quem tem esse tipo de preocupação, geralmente, no momento do desencarne, sofre. Porque você coloca o seu coração em coisas que não vão junto. Certo? Não vai junto. A minha sogra dizia que caixão não tem gaveta. Que realmente não tem gaveta. Né? Tudo fica. E se fica, está num plano que você não pertence mais. Está dando para entender isso, pessoal? Então, eu queria só finalizar aqui, se eu conseguir achar, eu já me perdi o que eu estava fazendo, que é, mas eu lembro, eu vou falar. Eu não vou achar. Bom, eu vou falar, não achei aqui, mas eu vou falar. É o seguinte, meus irmãos. Quando você adentra a uma casa espírita, a primeira preocupação que você deve ter era tentar não se impressionar com aquilo que você não controla. E a segunda questão é você ter paciência. Eu sempre digo isso aqui, disse isso muito ano passado e vou dizer novamente aqui esse ano. Não existe saltos, nem milagres, nem curas muito rápidas. Essas curas muito rápidas, elas caem por terra. Quando você vê uma fila de pessoas saindo todas ali muito curadas, pulando e comemorando, isso não existe. Certo? E se você estiver passando por uma fase muito difícil e de uma hora para outra você achar que está muito bem, isso também não é real. Isso pode ser uma peça da sua mente. Então, nós temos responsabilidade com aquilo que nós vamos falar aqui e que vamos fazer ali na cabine. Mas vocês também têm responsabilidade de entender que muitas coisas, ou grande parte, como a Paulinha falou, 90% é seu, 10% é da espiritualidade. Eu ia falar de uma forma mais bonita, porque estava escrito, é como eu achei, estou falando assim. Mas era isso que tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe, tá, pessoal? Com Deus.